Na física clássica, que é a física que rege a realidade onde nós vivemos, a relação entre as coisas acontecem sob 4 diferentes condições. A primeira condição é que se estabelece um contato entre os corpos. Este contato pode ser através de corpos, através de energias ou através de forças. Há um contato entre coisa com coisa, objeto com objeto, pessoas com pessoas, pessoas com ambientes, pessoas com objeto. Há um contato. Esta é a primeira condição. A segunda condição, para que este contato produza um efeito, produza um acontecimento, é que a causa e o efeito, eles têm que estar no mesmo local, no mesmo ambiente fenomênico, que é o princípio da causalidade, que é o princípio da localidade. A terceira condição é que esta relação entre as coisas está condicionada às restrições de tempo e espaço. Essas coisas, esse contato só acontece no mesmo tempo e no mesmo espaço. A quarta condição é a seguinte: não existe efeito à distância. Esta condição não existe. Então nós vemos que estas condições regem os nossos encontros, regem as nossas relações com objetos, com pessoas, com coisas e com locais. Já algo bem diferente, totalmente diferente, ocorre na realidade quântica. Aqui, nesta relação em que algo atua sobre algo, nesta relação, a causa e o efeito que produz, essas duas coisas podem estar em ambientes fenomênicos diferentes, em espaços físicos diferentes. A causa pode atuar lá e o efeito pode ser sentido e experimentado aqui. As coisas se encontram, causa e efeito se encontram separadamente. Isto na realidade quântica. As coisas aqui, o espaço onde ocorre a relação entre as coisas, não é um espaço físico, captável pela geometria, captável pelas equações de Newton. Trata-se de um domínio transcendente, trata-se de um domínio metafísico. É neste domínio que as coisas se relacionam, tratando-se de realidade quântica. A consequência disso é que isto possibilita que ocorram ação à distância e instantaneamente. Isso vai dar pano para manga. Neste domínio, na realidade quântica, o contato entre as coisas, as relações entre as coisas não estão restritas e nem condicionadas às imposições do tempo e do espaço. Na realidade quântica, entre as coisas que se relacionam, não existe nada. Nada existe que seja detectável entre as coisas que se relacionam, porque o espaço é de uma outra natureza. Nenhum fator, nenhum aspecto existe capaz de impedir ou de impossibilitar que as coisas se relacionam, a não ser
as condições das próprias coisas. Entre esse espaço, entre os objetos que se relacionam, não existe força, não existe massa, não existe energia e nem informação. Não circula informação entre as coisas que se relacionam na realidade quântica. Trata-se de um efeito instantâneo à distância. Quando algo acontece com uma partícula, acontece também com a outra partícula. É isso que se constata nos experimentos de laboratório. E essas coisas, o que acontece com uma partícula, acontece com a outra, instantaneamente, não importando a distância. A distância pode ser 1 metro, ou pode ser 10 trilhões ou mais de quilômetros. Instantâneo, porque não há translação de informação. É aqui e aqui, instantâneo. Uma coisa solidária. Nada é transferido de uma partícula para outra partícula. Não há algo que sai daqui e vai para lá. Não. Quando elas se comunicam, quando elas se relacionam, é assim, é instantâneo. Né? O que acontece com uma, acontece com outra. Instantâneo. Nada transita. O efeito é apenas acusado. Nada mais do que isso. Os físicos, eles ainda não têm uma explicação para isso. O nome que eles dão a este processo é efeito não local, que certamente você já ouviu muito falar sobre isso nos livros sobre física quântica, nos cursos, nas palestras e nas conversas no YouTube, no Facebook. É uma das coisas, é um dos princípios fundamentais da física quântica. Efeito não local. Imagina você enchendo a sua chaleira com água e colocando sobre a boca do fogão. E ao fazer isso, o fogão acende. E não foi você que acendeu. É mais ou menos isso. Quando a causa que produz o fenômeno não precisa estar no mesmo local do efeito. Ou seja, aquilo que acendeu o fogão, neste caso, não precisa estar presente. É mais ou menos assim. Você imagina, com perplexidade, você vê uma mesa flutuar na sua sala. A causa que produz, que levanta, não precisa ser uma causa física de contato direto. Isso é efeito não local. Se essas coisas acontecessem com você, o que você pensaria? 3 coisas. Primeiro, você pensaria que você estaria tendo uma alucinação. Provavelmente. Segundo, que se tratava da ação de espíritos. Terceiro, você pensaria como Einstein. As causas que produziram estes estranhos fenômenos são as chamadas variáveis ocultas, que nós já vamos ver o que é isso aí. Variáveis ocultas são fatores invisíveis, ainda desconhecidos, que atuam na nossa realidade. Esses fatores, então, escapam ao nosso conhecimento. São as variáveis ocultas. Ou você pensaria como um físico quântico. Tratar-se-ia de efeito não local. Esta é a diferença. Vejam só, a chama do fogão acendendo sozinho, mesa flutuando, foram os 2 exemplos que eu dei. Esses 2 exemplos que eu dei não são hipotéticos. A mesa flutuando, o fogo acendendo. Eu já presenciei isso. Como eu disse, eu fui professor há 11 anos
do Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais de Joinville. E fiz muitas pesquisas com médiums de efeito físico e todo tipo de paranormalidade. Isso eu já vi. E outras coisas mais esquisitas ainda. Então, durante esses 25 anos de pesquisas, para mim, eu não fico assombrado diante desses fenômenos estranhos, né? Eu, como homem de ciência, sempre acreditei que a causa que produz esses fenômenos paranormais, mediúnicos, metapsíquicos, metafísicos, são as variáveis ocultas, ou seja, são forças, energias, fatores que escapam ainda à nossa ciência. Eu também nunca pensei que esses fatores fossem ação de espíritos, mas também eu nunca descartei essa possibilidade. Agora eu sei que se trata de efeitos não locais, com ou sem espíritos. São efeitos não locais, que pertencem à estrutura mesmo da teoria quântica. Não são variáveis ocultas, que pertencem ainda à física clássica, mas que nós não conhecemos. Isto não pertence à física clássica. Isso pertence à estrutura da física quântica. É esse que deve ser o comportamento de um homem de ciência. Quando Einstein, em 1905, desenvolveu a sua famosa teoria da relatividade restrita, uma das consequências desta teoria é a de que nada no universo pode viajar mais rápido do que a velocidade da luz. Isso ficou uma coisa canônica. Todos os físicos passaram a acreditar nisso. Só que no caso do efeito não local, que pertence à física quântica, as coisas não têm velocidade. Elas não são mais rápidas do que a velocidade da luz. Elas simplesmente não têm velocidade. Não tem translação. Nada se desloca. Então é instantâneo. Foi justamente por causa disso que Einstein não aceitou a física quântica. Exatamente por causa disso, porque quebrava a teoria dele, de que nenhuma informação pode viajar mais rápido do que a velocidade da luz. Hoje nós sabemos que tem certas partículas, os táquions, são coisas fantasmas, que viajam a 1 trilhão de vezes mais rapidamente que a velocidade da luz. Este foi o argumento de Einstein para negar a física quântica. E Einstein se empenhou bastante em mostrar para os físicos que a física quântica não era uma nova física. Era ainda a física clássica, que estava tratando de variáveis ocultas que ainda os físicos não conheciam. Não era uma nova física, por isso que ele negou a tal da física quântica. E ele inventou um experimento mentalizado, que foi chamado EPR, o famoso experimento EPR, desenvolvido em 1934. EPR aqui, o E é de Einstein, o P é de Podolsky e o R é de Rosen, que eram os dois físicos que se associaram a Einstein para fazer este experimento. Este experimento, ele ia demonstrar a instantaneidade das coisas. Portanto, a tese estaria errada, porque nada pode viajar mais rápido que a velocidade da luz. Então, não poderia. Era impossível. Só que em 1934 não tinha ainda uma tecnologia avançada para se fazer esse experimento. Esse experimento foi feito por um físico francês, Alain Aspect, em 1982, com 2 fótons, separados num laboratório por uma distância de 4 metros, mas isso aí, a distância não influi. E então, nós tínhamos um fóton aqui e outro aqui. A ideia era a seguinte, era mexer num fóton
para ver se acontecia a mesma coisa no outro fóton a 4 metros. Tá certo? E uma das coisas que você pode mexer no fóton é mudar o eixo de polaridade. Porque a luz é que nem uma laranja. Os fótons saem para todas as direções. Quando você polariza, você bloqueia as direções dos fótons. Por exemplo, só sai fóton na direção vertical, é a polaridade vertical, ou na direção horizontal, que é uma polaridade horizontal, ou inclinada. É uma forma de você mexer. Este foi o experimento. Uma equipe mudava o eixo de polarização de um fóton, instantaneamente o outro fóton mudava o seu eixo de polarização, igual o outro fóton. Ficou provado definitivamente que a informação era instantânea. Então, o efeito EPR, aquele experimento EPR que o Einstein propôs, derrubou a tese do Einstein, foi um tiro pela culatra. E a coisa aconteceu instantaneamente. E sobre isso aí os físicos não têm nenhuma dúvida sobre o famoso experimento EPR. Este experimento mostrou que Einstein estava errado. A física quântica, de fato, é uma nova física. E não é um aspecto desconhecido da física clássica, como Einstein pretendia. De fato, as partículas ou objetos quânticos eles interagem à distância e instantaneamente. O problema é que o universo é que é assim mesmo. Ele é emaranhado. Nós vamos falar muito sobre isso. É a realidade que é assim. Isso não é uma invenção dos físicos. E aí agora, certamente, você está pensando nesses efeitos paranormais, esses videntes que veem coisas à distância, retrocognição, coisas do passado, pré-cognição, coisas do futuro, mesa levitar, como eu já vi, objetos explodirem, como eu já vi, e por aí afora. Tem uma possibilidade disto ser explicado pelo efeito não local. Não importa o nome, o fato é que há algo na natureza que produz efeito sem causa. Quer dizer, nós achamos que não tem uma causa, porque a causa não está presente no local, por isso é não localidade. Não está presente no mesmo ambiente fenomênico. Ela está num outro domínio, num outro espaço, num outro âmbito, que nós chamamos de campo quântico. Isso amplia as possibilidades de recursos para você utilizar a física quântica na sua vida. Porque você pode contar com fatores que não estão presentes no seu ambiente, no seu contexto limitado. Você pode esperar que coisas aconteçam cujas causas não estão ali, no seu ambiente limitado, no seu ambiente que no momento está sem recursos. Você pode ter esperança. Nós já falamos isso aqui. A física quântica é uma física da esperança. Teve um vídeo que nós falamos isso. Isso amplia as possibilidades. Duas coisas, numa relação de efeito não local, elas estão unidas ontologicamente. Ontologicamente. É o ser das coisas que está unido. É uma união metafenomênica, metacósmica, metafísica, metacorpórea, transcendente. Isso mostra que a física quântica, a hora que os físicos perderem o preconceito, ela abre possibilidades imensas para estudar a paranormalidade, a mediunidade. Para a coisa ficar ainda mais mal assombrada, o efeito não local opera também
no tempo. Causas do passado podem estar atuando agora sobre você. Não é uma lembrança que você tem do passado, que através de um trauma está produzindo um fenômeno somático em ti. Não se trata de memórias. É uma causa, uma força, uma energia que agora está atuando no passado. Isso é fantasmático. Causas do passado podem estar atuando agora sobre você. E o que ainda é pior, né? Coisas que estão no futuro podem estar atuando agora sobre você, para o bem ou para o mal. Porque se trata de coisas emaranhadas. Isso está lhe parecendo impossível? Lembre-se, meu amigo, na realidade quântica não existe nem espaço e nem tempo. Já foi acentuado demais que o mundo ocidental tem dificuldade de imaginar coisas sem espaço e sem tempo. Pelo princípio da simetria, lembram, né? O efeito não local vale para as partículas e vale também para a realidade humana. Pensa nas consequências do efeito não local nas suas atividades, nos seus relacionamentos, nas suas ações, nos seus projetos. As possibilidades imensas que isto abre, se você puder, com a compreensão, dominar o processo. Pense na nova visão de mundo que isso pode descortinar para você. Pense nas coisas inexplicáveis que isso já fez acontecer na sua vida e que deixou você perplexo. Coisas mal assombradas. Vamos insistir. Por causa do efeito não local, mais coisas estão acontecendo agora com você. Mais coisas do que isso que você pode perceber, que você pode captar com instrumentos. Portanto, sempre pode ter uma alternativa para salvar a tua empresa da falência. Pode ter uma cura para o câncer. E por aí afora, por causa do efeito não local.